Olá, como diz Michele Janela, sextou, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Celso, Flávio, galera. Pois é, olha só, daqui a pouquinho estaremos de volta com a vitória apertada do Santos na Copa Sul-Americana. Tudo sobre a 12ª rodada do Brasileirão, que promete o último capítulo da nossa série com os atletas que vão representar o Brasil em Tóquio. E a chegada de Juliano ao Corinthians. Fique com a gente, é muito rápido. Antes, tem essas dicas. Estamos de volta e vamos primeiramente com a enquete do dia. A decisão do governo do Distrito Federal em liberar público para o jogo entre Flamengo e Defensa e Justiça é correta, aceitável, errada ou absurda? Entre no site gazetesportivo.com para deixar o seu voto. Você pode usar também o nosso QR Code que aparece aqui embaixo, aqui do lado da sua tela. E não se esqueça também dos vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundos. Anota o telefone aí, 994791633. 11, o DDD se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633. Eu só queria lembrar que ainda continuam morrendo no Brasil mais de 1.500 pessoas por dia. Estamos em vacinação, as coisas estão melhorando, mas ainda não é para liberar público no Brasil, né, Flávio? Boa noite, Celso. Não, sem querer induzir você. Imagina, que é isso. É claro, longe de mim. A Copa América trouxe com ela uma cepa que está aí, né? Claro. Ajudando a complicar mais a vida das pessoas. Veio por causa da Copa América. Aquilo que nós vimos no Rio de Janeiro foi uma coisa ridícula. As pessoas invadindo o estádio, todo mundo se importa. O que aconteceu também na Eurocopa. E não tem o menor sentido, não tem a menor lógica. Além de gerar uma desigualdade técnica. Sim, porque exato. no primeiro jogo não teve público. Então, para mim, é simplesmente absurda, mas nem um pouco surpreendente. Então, boa noite a todos. Faltou ali completamente absurda, para sair um pouco do comum. É tudo que disse o Flávio, não faz o menor sentido, não vai refrescar em absolutamente nada, não é? E mesmo que fosse, a questão é outra, ela é muito mais profunda. A gente teve uma experiência aí na Copa América, foi desastrosa, não foi exclusividade aqui no Brasil, na Europa também aconteceu. E eu acho que tem coisa muito mais importante, né? As autoridades têm coisas muito mais importantes para pensarem do que vamos liberar ou não vamos liberar público. É um absurdo, sabe, Celso? Incomoda demais. São 25%, né, que eles estão querendo liberar. 15 mil pessoas aproximadamente. Gente, vai gerar aglomeração. Exato. Não, você vai trazer o comprovante. Como é que a pessoa vai comprovar aquela confusão? Vai entrar todo mundo. Gente, agora que está começando a clarear a situação. Você vai criar a possibilidade para novas cepas. Eles não têm capacidade para organizar isso. Não tem. Mesmo que tivesse, mas não tem. Vai ser uma esculhambação. Não tem capacidade. Antes de fazer, eu já estou falando. Não tem capacidade para ser uma esculhambação. Mas ainda que tivesse, que eles vendem a ideia de que no estádio vai estar todo mundo isolado. E para entrar? A gente não viu vai na Copa estar, América, Celso, mas não vai estar isolado, vai estar todo mundo junto, entendeu? Tem vazão. E outra coisa, eles não estão preocupados em organizar. O Flávio Claro o Flávio tem razão quando ele fala, eles não têm capacidade, mas eles não vão nem tentar organizar. Isso é para inglês ver, essa história de, tomou 2 doses, PCR em 48 horas. Melhor não usar o termo inglês, não, porque a organização Wembley foi horrorosa. Mas sabe, eles não têm a mínima boa vontade e não têm o menor interesse. É absurdo, é a notícia mais triste do final de semana do futebol, é essa aí. Agora, há um detalhe, né? Diga. Ninguém é obrigado aí, né? Isso aí. Se tiver o mínimo de inteligência, Óbvio. não vai. Óbvio. Isso também, né? Óbvio, claro. Que tem uma estupidez tão grande. Anda aqui na Paulista para você ver. Várias pessoas de domingo, sem máscara, como se tivesse tudo normal, tudo bem, tudo tranquilo. Ontem, na Vila Belmiro, o futebol apresentado por Santos e Independiente não foi aquele de encher os olhos. Mas o Santos fez a lição de casa e agora joga pelo empate para avançar na Copa Sul-Americana. O Santos largou na frente do Independiente na disputa pela vaga das quartas de final da Sul-Americana.
Mas a vantagem santista poderia ser maior, não fosse a falta de pontaria do time de Fernando Diniz. Gabriel Pirani esteve perto de abrir o placar. Marinho tentou, mas faltou uma roda na bicicleta do atacante. A dupla, porém, foi quem criou o gol alvinegro, anotado por Caio Jorge no rebote do goleiro. Só aí os argentinos resolveram jogar na Vila, mas João Paulo estava inspirado. E quando o goleiro do Peixe não pegou, o VAR anulou o gol de Silvio Romero. Final, Santos 1, Independiente 0. E tem gente que ainda reclama do VAR, né? Não fosse o VAR, talvez o Independiente teria levado um ponto injustamente. O VAR essa semana não está sendo muito defensável, não, né? Porque eles fizeram lá no Cerro Porteño, jogo Boca... É que eu defendo o VAR, não a pecinha que fica entre equipamento e... Jogo Boca e Atlético, o jogo do Cerro e Fluminense foi uma vergonha, né? Foi. Uma coisa horrorosa. O Santos podia ter vencido por mais. O Santos foi melhor, perdeu gols, como a gente viu aí. Dava para ter feito 2 gols de diferença, mas ok, acho que é um resultado interessante. Os dois times estão do mesmo nível, o Santos não vai ficar fechadinho lá na Argentina e eu acho que o Santos passa, dá para passar sim. Independiente foi o clube mais copeiro da América, né? Mas o tempo do verbo é bem claro. Foi, né? Hoje é mais ou menos. Fez lição de casa, Celso. Lição de casa, o Santos. E tá aí bonitinho. O que se espera do Santos, por exemplo, na Sul-Americana, jogando em casa? Se espera uma vitória. Foi lá, fez a vitória. Mas o que se esperava quando começa a temporada com saída do Cuca, outras mexidas, perda de jogadores, esperavam o Santos numa situação complicada. E o Diniz está dando jeito no time. Um time modesto, um time com poucas peças. Parece que dá um casamento legal da proposta, da ideia de jogo do Diniz, daquilo que o Santos tem, até por tradição, de ser um time ofensivo. O Diniz, e todo mundo amadurece na vida, o Diniz não é diferente. Ele também tem modificado alguns dos seus conceitos, mas não a sua ideia de jogo. Eu acho que isso é válido, então tá tudo legal pro Santos. Achei que foi um ótimo resultado, concordo com o Flávio. Podia ter sido até mais, né? Mas 1-0 tá bom, tá de bom tamanho. Cara, né? Eu, quando o Diniz aceitou o Santos, achei que era um rabo de foguete. Acho que era um erro por parte dele. E no fim, tá mostrando a competência dele. Né? Tá indo bem, sei lá. Amanhã o São Paulo abre a 12ª rodada do Brasileirão diante do Fortaleza. Bom Fortaleza, eu acrescento. Mas não será somente o tricolor que terá os adversários indigestos nesse final de semana. Dá uma olhada. A 12ª rodada do Brasileirão para as equipes paulistas está mais difícil do que ver o Garrafa perder uma boa novela. A minha preocupação é que acho que amanhã talvez teremos o beijo, né? Amanhã no Morumbi tem duelo de tricolores jogaço. De um lado o São Paulo, do outro o Fortaleza. O tricolor do PC tá em 4º na tabela do Brasileirão, tá bem. Já o tricolor comandado pelo nosso hermanito Hernan Crespo entra em campo meio que dividindo as atenções aí com as oitavas de final da Libertadores. Quem também tá com um olho na Liberta e outro no BR-21 é o Atlético Mineiro, adversário do Corinthians na Neoquímica Arena. A ideia do Cuca, técnico do Atlético, é poupar alguns titulares contra o Timão, justamente para priorizar a Libertadores. O líder Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas na Série A. E domingo, o Verdão encara o Atlético Goianiense, que não sabe o que é vencer, há 2 jogos no Brasileirão. Duelo cascudo no final de semana, meu amigo, quem tem é o Santos, viu? O Peixe encara o Red Bull Bragantino em Bragança, pedreira daquelas. O Braga tá em 2º no Brasileirão com 23 pontos e é a única equipe ainda invicta no campeonato. O roteiro tá escrito, os atores já são conhecidos, agora é esperar que a rodada 12 seja mais um capítulo de sucesso do Brasileirão 2021. E mais uma novela pro Garrafa.
Bota a novela, você que é noveleiro, Garrafa. Agora, eu não sei qual que vai ser o jogo mais difícil desse ano. São vários capítulos, mas né? tem um jogo que eu gostaria muito de ver. Bragantino e Santos. Esse deve ser bom. mais legal. Pela proposta das duas equipes, né? Pela mais proposta das agradável, duas né? equipes. Jogos complicados. A gente tem um bolão interno aqui, né? Lá no departamento. E aí ontem já tentei fazer os meus palpites. Rapaz, deu uma travada, porque são jogos de difíceis prognósticos. Quem é o líder do bolão? Não coloquei. Quem é o líder do bolão? Acho que o chileno eu estou em terceiro. Cada rodada tá indo bem. Não, você vai negar pra gente agora que você colocou no bolão. Não, tá em branco, não fechei ainda. Não fechou ainda? Não. Já adianta no ar. Mas então, eu falei, vou aproveitar o Gazeta Esportiva de sexta-feira, vejo como é que tá as equipes, não posso deixar o chileno escapar. Ele vai te ouvir, Flávio. É claro. Ele vai botar o contrário. Eu de palpite, meu Deus do céu. Nossa senhora, se eu depender de palpite, tá... Nossa, eu errava, minha mãe mandou bater nesse daqui. Nossa senhora. Mas olha, jogos bem legais. Tomara que eles cumpram com aquilo que se espera. Por exemplo, São Paulo e Fortaleza, um jogo bem legal. Fortaleza é o time que eu mais gosto de ver jogar. Uma delícia. Eu tenho o Santos, que joga bonito, o Red Bull, que joga bonito, mas eu gosto de ver o Fortaleza. Uma delícia ver jogar, uma delícia. Nas minhas redes sociais eu faço uma seleçãozinha, 10 rodadas o Vojvoda teve como melhor técnico em 6. Uau. É uma delícia ver. O time dele é legal. É tipo, o São Paulo jogou nada no meio de semana. Se tudo correr normalmente... Ele não jogou nada no campeonato. É verdade. Se tudo correr normalmente, e ainda o São Paulo com a preocupação do jogo da volta, se tudo correr normalmente, o Fortaleza vai ganhar do São Paulo. Também acho. Atlético pode ganhar do Corinthians. Aí já é mais normal, né? Mas se bem até o mais normal. Se vai priorizar a Libertadores, o Corinthians tem uma chancezinha aí, né? A gente vai falar mais sobre É isso. difícil, a rodada é difícil. Sobre palpite, é só confidenciar uma coisinha. Uma vez na lotérica, uma funcionária da lotérica fazia os jogos lá, eu falei assim, Celso, faz um jogo pra mim aqui, pra ela. Eu fiz, acho que ela fez 6 pontos na loteria. Você é maluco. Ela falou assim, você é jornalista esportivo e eu faço só 6 pontos. Eu falei assim, se eu fosse bom nisso, eu não estava trabalhando como jornalista. Se você acertasse, eu ia ser rico, poxa. Só faltava você fazer milionário. até ganhar. Já pensou? Ainda bem que não. Então, nós começamos o nosso giro de reportagem com o Jonas Campos ao vivo do Parque São Jorge. Hoje o torcedor tá feliz da vida. Juliano chegou, hein, Jonas? Grande noite para você. Fala, Celso, grande noite a você, ao Flávio, ao Garrafa, noveleiro, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Finalmente, né, Celso? Chegou o primeiro reforço da temporada 2021 aqui no Corinthians. Reforço de peso, hein? Meia Juliano. 31 anos, estava livre no mercado desde que rescindiu recentemente com o clube turco que ele defendia, o Istambul Başakşehir, né? O Juliano passou também pelo Zenit da Rússia, seleção brasileira sob o comando do técnico Tite. Aqui no Brasil defendeu o Grêmio de 2014 a 2016 e lá em 2010 defendeu o Internacional, inclusive ganhou a Libertadores, foi eleito melhor jogador, marcando gol na final daquela edição da Libertadores. Então, um reforço de peso. Inclusive, Grêmio e Inter estavam na briga por Juliano, mas o Corinthians entrou forte na parada, fez uma logística toda financeira para trazer esse jogador com contrato até dezembro de 2023, um cara que se enquadra exatamente no perfil buscado pela diretoria. Um nome experiente que chegue para jogar, para assumir a titularidade, para elevar o nível do Corinthians. Contratação, portanto, muito comemorada nas redes sociais pelos torcedores e, claro, pelo próprio presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, que se pronunciou após o anúncio oficial, né, após o acerto oficial com o meia Juliano, primeiro reforço da temporada aqui no Corinthians. Olha só. No dia 19 de junho, eu tive uma conversa olho no olho com vocês. Falei que a gente estava fazendo sacrifícios para que em breve o Corinthians pudesse investir no seu futebol, com critério e sem loucuras. O sacrifício valeu a pena e esse dia chegou. Hoje, 27 dias depois, nossa gestão tem a alegria de cumprir mais uma promessa. Bem-vindo, Juliano, o mais novo louco do nosso bando. Boa sorte e que você tenha muito sucesso com a nossa camisa. Um grande abraço e vai Corinthians! Estreia, gente, só a partir do mês de agosto. O Juliano vai poder ser regularizado a partir da abertura da próxima janela de transferências. Então ele vai poder estrear oficialmente com a camisa do Corinthians só a partir do mês de agosto. Mas hoje mesmo já foi ao CT Joaquim Grava conhecer as dependências ali do CT corintiano e, claro, já mandou um recadinho para a fiel torcida. Olha só.
tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado. Fala, Fiel. Já cheguei, tô na área. Louco para poder estar com vocês dentro de campo. Um grande abraço a todos, obrigado pelo apoio. Ô, Garrafa, você que é noveleiro, Juliano foi minissérie. Foi minissérie. Minissérie boa. Né? Boa, né? Fico feliz pelo Duílio, porque não é fácil pegar o pepino que ele pegou. Claro que ele fez parte da outra gestão, mas enfim, ganhou, nas urnas acabou vencendo a eleição como presidente. O presidente prometeu que ia fazer um acerto financeiro, começou a fazer esse acerto financeiro, e no Corinthians é muito difícil você falar para o torcedor. A gente está chegando no mês de agosto, o Corinthians não contratou um único jogador. Então é o primeiro jogador que o Duílio... Só saíram. Né? Só saindo. E muita gente já tinha que ter saído faz tempo, nem devia ter chegado. Né? Então acho que é legal a gente vê aí que de repente a gente imagina que o Corinthians começa a se acertar. Em termos de reforços, no nível do elenco corintiano, chega o Juliano, não sei em que condição, mas é um jogador que sabe jogar bola, né? É entrar em forma e ajudar esse Corinthians aí a não sofrer tanto. Flávio, é a peça que faltava, né? Porque para a posição, o Arauz não funcionou, o Matheus rende mais pelo lado, o Luan não disse que veio. Então, o Juliano, ele foi um bom jogador. Não sei como é que ele está agora. Pode ser que ele continue um bom jogador ou não. 31 anos não é nenhum absurdo. É um cara que tem muita coisa para dar. Se ele tiver beleza, se ele tiver inteiro, jogar no futebol turco não é fácil, não é uma missão fácil. Então, ele está fora do Brasil há muito tempo. Ou seja, um cara rodado, um cara experiente, um cara de seleção. Não sei só a condição que ele está. Eu só espero que isso tenha sido feito de maneira bem pensada. Você não pode entrar no barulho de torcida uniformizada. Torcida nenhuma, menos ainda de uniformizada. Porque essa coisa de eu quero é conversa fiada. Não fugir daquilo que foi pensado, né? Se foi uma engenharia financeira, pega daqui, da jeito, beleza. O Corinthians, ele foi criado para ser um time de futebol. Então você reforçar o futebol, ok. Só não pode ser para dar satisfação. Isso é besteira. A administração está fazendo um trabalho legal, está diminuindo custos, está andando, não vai ganhar título esse ano porque não tem condição, mas é um trabalho que tem que ser feito devagar, como fez o Flamengo, que a gente cita, né? Fez um trabalho. Tanto é que o Flamengo é um clube bem administrado financeiramente. Em termos de futebol é ridículo. Uns só fazem bobagem, uns incompetentes e tal. Mas a administração, a estrutura financeira está muito bem montada, né? Espero que o Corinthians faça essa parte sem que uma coisa atropele a outra. O Juliano, em tese, é muito boa contratação. Ô, Jonas, e o que o torcedor corintiano deve estar se perguntando é: a chegada do Juliano inviabiliza a chegada do Renato Augusto ou está vindo também? Não inviabiliza, Celso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive o Corinthians segue apalavrado com o Renato Augusto, conversas avançadas, mas depende, né, de um detalhe para lá de importante, que é a rescisão do Renato Augusto com o Beijing Guoan, clube que ele defendeu lá na China pelas últimas temporadas. Renato Augusto, 33 anos, não joga desde dezembro de 2020, vem aprimorando a parte física no Rio de Janeiro, mas há informação que já procura apartamento aqui na capital paulista, então tudo muito bem apalavrado. Tende sim a ser o próximo da lista de contratados do Corinthians para essa temporada. O Paulinho, né, que também vem sendo bastante especulado e muito pedido também por torcedores, obviamente pela história que ele fez aqui no Corinthians, também admitiu que conversa com certa frequência com a diretoria do Corinthians, mas o Paulinho ainda estuda propostas para jogar na Europa. Inclusive, tende a prestigiar, privilegiar propostas para retornar ao futebol europeu neste momento. Então, o Paulinho um pouco mais distante, o Renato para lá de apalavrado, né, muito bem encaminhado, e o Corinthians está fazendo até consulta pelo Roger Guedes, jogador que estava na China, mas também ainda depende de uma rescisão com o Shandong Luneng, mas o Corinthians de olho no mercado para trazer esses reforços pontuais. Mas então, trazendo agora algo mais palpável do que o Corinthians, né, já trouxe o Juliano e tende a trazer o Renato Augusto, vamos colocar aí na tela, né, para o torcedor já entrar no clima das contratações, o Corinthians do meio para frente, imaginando uma equipe aí, tanto com o Juliano quanto com o Renato Augusto, já que uma contratação não inviabiliza a outra. Então a gente coloca aí um time ofensivo, né, para a alegria do mestre Alberto Heleno, ó, com Cantillo, imagina só esse meio campo. O Juliano de um lado, o Renato Augusto do outro e mais à frente o trio que vem atuando com o Gustavo Mosquito, o Matheus Vital e o Jô. Dá uma bela melhorada na equipe, acho que o Silvinho, que inclusive é fã do futebol do Juliano, deve estar feliz da vida
começando a esboçar na cabeça dele um Corinthians para evoluir nessa temporada, hein, Celso? E não é para menos, viu, Jonas? Ficaria aí, muda um pouco o patamar. O Corinthians começa a brigar, vai lá, do meio da tabela para cima. Dá para sonhar com uma vaguinha aí na fase eliminatória da Libertadores, alguma coisa assim. Aqui é um esboço, mas eu não tiraria o Gabriel do time. E talvez se fosse tirar alguém, tiraria como você citou, o Matheus Vital. Que não tá bem, não é tirar do time. Tirar, ele vai entrando, vai tendo oportunidades, né? Então, eu conversei com uma raposa muito felpuda sobre o Paulinho. É muito felpuda mesmo, né? Quase... Né? E o Paulinho, ele desistiu do futebol turco. Ele estava apalavrado com o futebol turco, ele desistiu do futebol turco. Antes que vocês pensem, vem para o Corinthians, não, ele vai para o Catar. Recebeu uma proposta do Catar que eu acho que o Corinthians não consegue cobrir. Você tem alguma dúvida, né? Não. Vocês imaginem que na Turquia o dinheiro é grosso. Os caras ganham muita grana lá, né? E a proposta do Catar cobriu bem a proposta da Turquia. Da Copa do Mundo. Tem vários fatores, dinheiro não é problema e tal. Claro. Então o Paulinho, tudo indica, assim, 99,5% jogará no futebol do Catar, desaparecerá do cenário mundial, mas aparecerá na Copa do Mundo. Bolso. Sabe assim, cheio. Fumando um charuto com filetes de ouro e tal, coisa desse tipo. E é isso que ele tem que fazer mesmo, tá certo. Tem que pensar no aspecto profissional. Agora, essa montagem de time, ela é muito relativa, como a gente pode imaginar. Sai o Vital, não é simples assim, né? Porque cada jogo, circunstancial. Perfeito, cada jogo. Cada jogo você vai pensar no adversário, como você pode quer. Pensar no Gabriel segurando a bronca para liberar Renato Augusto. Eu só quando eu falei do Gabriel, eu acho que ele está jogando, está fazendo um bom campeonato. Está fazendo um bom campeonato. E já teve uma boa fase no Corinthians, inclusive. Depois teve uma queda. Mas o Cantígio também está bem, é o melhor passador do time. Esses dois você não precisa tirar. Exato. Bom, aí se chegar... Juliano, dá para jogar. Cantígio, Gabriel, Renato Augusto mas e vamos só tomar cuidado que a gente está começando a ver quem a gente vai tirar do time do Corinthians. Calma. Né? Assim, sabe o que é isso aí? Você sabe que isso aí? Eu lembro a semana passada podia tirar qualquer um. Eu lembro uma vez, tinha um amigo que ele... Mosquito não. Ele não tinha menos dinheiro. o mosquito. O cara não tinha dinheiro pra nada. Não tinha dinheiro pra nada. Aí, de repente, ele jogou no bicho, aqui, coisa. E ganhou. Tem um amigo que faz muito isso. Aí ele meteu uma mesa assim, cheia de dinheiro. E começou a separar, né? As dívidas, pagar, né? Isso aqui, tal. Aí, mas tinha dinheiro pra caramba, né? Aí eu falei, vem cá, e o resto? O que você vai fazer? O resto eu pago quando eu ganhar da outra vez. Aí ainda faltava. Então, cuidado com esse negócio. Isso aí. Não, eu vou lá, calma. Vai no lugar de quem? Pô, calma lá. Mas o torcedor corintiano com certeza. E aí a torcida tem que, assim, né, aproveitar esse momento, pô. Gente, Palmeiras voando, né? O São Paulo já ganhou um Paulista com todos os problemas financeiros. O Santos se acertando com o Diniz. O Corinthians não contratou ninguém, traz o Juliano. E cá entre nós, pode falar assim, tá em contenção de despesas, tal. Mas raciocina comigo. Não é nenhuma loucura. O Corinthians é a melhor defesa do campeonato. E um dos piores ataques. Aliás, ataque de queda para a segunda divisão. Então, de repente, é melhor você investir. Vamos imaginar que na Folha... 2 milhões a mais na Folha. Claro. Mas você, pelo menos, imagina o prejuízo de você cair para uma segunda divisão, ou correr o risco, e o que isso vai acarretar lá na frente. Então, exatamente. Acho que o corintiano tem que pensar, e talvez a diretoria, isso é investimento para o momento. Preservação. É claro. Penso até que, independentemente do Juliano, com o time que tem em mãos, com o trabalho que o Silvinho está fazendo, ele se preocupou em acertar a defesa do time, rebaixamento. Eu acho que tem que ficar muito esperto, muito atento, mas tem muita gente pior. Mas pede para o Atlético Mineiro para você ver se já não fica ali na boca A cobrança que a gente falava ontem referente ao Abel, a cobrança ela é enorme. Mas para ir para o rebaixamento, o Silvinho já deu uma cara para o time. Não é? Claro que chega o Juliano, melhora a situação. Mas com o elenco que tem em mãos, nem se pensa Sul-Americana, mas rebaixamento, acho que dá para ganhar esse campeonato do rebaixamento e ficar tranquilo. Vamos ver. Pausa rápida no futebol para a gente falar de Olimpíada. Faltam só 7 dias para a cerimônia de abertura e hoje nós mostramos para você a esperança do Brasil no remo. Alô pessoal, aqui é o Lucas Vertain, remador, e eu estou aqui no aquecimento de Tóquio 2021. Um abraço, galera. O single skiff, ela é a categoria individual, onde competimos
durante 2.000 metros, durante 7 minutos mais ou menos aí, é uma distância de 2.000 metros. Realmente é uma das provas que o atleta ele tem uma das maiores sensações de desconforto, digamos assim, comparada a outras modalidades, por ser uma prova mais longa. Sendo mais longa, você realmente tem que estar muito bem preparado para competir essa modalidade. Então, é um atleta dentro do barco com 2 remos, e nesses 2 remos que nós fazemos todo o trabalho. A saída para os jogos na verdade, uma confirmação de todo o trabalho que eu vim desenvolvendo aí ao longo desses 8 anos de carreira. Eu acho que foi um momento muito especial para mim ser o vencedor dessa regata, dessa competição. Ainda mais que nenhum brasileiro nunca venceu no single skiff essa prova, né? Uma prova muito, muito dura. Eu vejo essa Olimpíada de Tóquio como realmente uma oportunidade para eu ganhar mais qualidades, para eu ser mais veloz e para eu estar ali junto com essa galera e para brigar aí para deixar o Brasil orgulhoso, né? É o principal. O que eu mais quero é ser essa surpresa, porque realmente eu treino para isso e eu acho que o remo do Brasil ainda vai evoluir muito daqui para frente e eu tenho certeza que vocês vão ouvir muito aí do meu nome. Vocês vão ouvir aí o que o Lucas do Brasil vai estar chegando, vai estar conquistando aí medalhas e vai estar conquistando tudo que o Brasil sonha em estar participando das cabeças lá do quadro de medalhas. Muita sorte é o que a gente deseja. Boa, Flávio. E vamos agora conferir os recados pelo WhatsApp. Roda aí. Boa noite, pessoal da Gazeta. Sempre o badalado do Flamengo querendo se dar melhor. Lógico que não tem que ter público. Vanderlei de Itaim Paulista, um abraço. Boa noite, Celso, Flávio e Garrafa. Leandro aqui de Guarulhos. Na minha opinião, está errado. Não só para o futebol, para qualquer esporte. Nesse momento não é hora de liberar para público. Um abraço, boa noite. Decisão absurda do governo federal, né, filha? Claro. Porque ele acha que o público vai ficar assistindo um jogo de máscara. Se lá nem na Europa assistiram de máscara, imagina aqui no Brasil. José Antônio e Mariane, de Araçaba da Serra. Abraço para vocês. E contato direto agora com a Academia de Futebol. O Alexandre Silvestre, o menino maluquinho, está por lá para atualizar as notícias do Verdão e também para falar do interesse de um time europeu no uruguaio Matias Vinha. Conte para nós, Silva. Grande noite para você. Para vocês também um abraço aí, Celso, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Obrigado pelo menino, não é verdade. Vou fazer 50 logo, logo. Agora, maluquinho, eu sou desde que nasci. Tá frio aqui na Zona Oeste de São Paulo, mas o mercado da bola começa a se aquecer, vai povoando, né? Ilustrando o noticiário esportivo desses dias, dos próximos dias, porque a janela se abre em 1º de agosto. Aqui no Palmeiras, 2 nomes ventilados hoje. Um, cria do Palmeiras, o atacante Wesley, que desperta o interesse do futebol norte-americano. E o outro, o lateral esquerdo, Matias Vinha. Os europeus estão com o zóio grande para cima do Uruguai e do Palmeiras. Jogador que o Palmeiras investiu uma grana, trouxe, deu muito resultado, é jovem, tem mercado na Europa. O Palmeiras pode inclusive fazer dinheiro com a venda dele. O Palmeiras precisa equilibrar também as contas, apesar do alto patrocínio que tem aqui da titia Leila. O Matias Vinha desperta o interesse de 2 clubes num primeiro momento, Roma da Itália e também Porto de Portugal. Então atenção aí, porque o Palmeiras pode vender jogadores nos próximos dias, aguardemos mais um pouquinho. Dentro de campo teve treino hoje aqui na Academia de Futebol, 3 desfalques no gramado, que fizeram trabalhos internos na academia.
o zagueiro Luan com problema na panturrilha, a popular batata da perna, o atacante Luiz Adriano com edema no joelho, além do Rony, que ainda está sofrendo com o adutor da coxa. Acredito eu que esses caras não ficarão à disposição do Abel Ferreira para o jogo de domingo contra o Atlético Goianiense, fora de casa. Segue o líder, é o líder querendo manter a ponta da tabela e se firmar no primeiro lugar do Brasileirão. Acredito também que o Abel vai tirar mais um ou outro titular, dar uma descansada, por exemplo, no Scarpa. Estou especulando aqui, mas é possível, justamente porque na quarta-feira que vem tem jogo da Libertadores. Acredito ainda que o Dudu possa começar jogando a partida de domingo contra o Atlético Goianiense, para o Abel testar o Dudu de início de partida. Atlético Goianiense domingo, na quarta-feira o jogo da volta contra a Católica no Allianz Parque. Palmeiras com um simples empate avançará de fase, vai para as quartas de final da Libertadores da América. Quero deixar uma reportagem agora para vocês darem uma olhadinha aí, que pode esquentar também o comentário de vocês. É um assunto muito comum no futebol nos últimos tempos, né? Essa história de desempenho versus resultados. E se encaixa muito bem ao perfil do Palmeiras, que para muita gente tem um ótimo elenco, está fazendo os resultados, tem conquistado títulos, voltou a vencer jogos, está invicto a 6 partidas, contando Brasileiro e Libertadores, mas que para muita gente ainda não joga tudo que poderia jogar. O que vocês pensam? Primeira reportagem, depois vocês opinam aí, e um bom final de semana, galera. Galera, faz quase um mês que o Palmeiras não sabe o que é perder. A última derrota rolou em junho, em Bragança Paulista, 3-1 para o Red Bull. De lá pra cá só deu Verdão na cabeça. 6, meia dúzia de triunfos consecutivos. 3-2 de virada sobre o Bahia em casa, com gol do Breno Lopes nos acréscimos. 2-1 no Beira-Rio diante do Internacional, com 1 a menos, com o Ceviche expulso, e gol de Danilo no último minutinho do tempo regulamentar. 1-0 suadaço na Ilha do Retiro, frente ao Sport, obra de Gustavo Scarpa. No Allianz Parque, o Palestra bem que podia ter metido uma sonora goleada no Grêmio. Venceu por 2-0. No clássico contra o Santos, abriu 2 de vantagem no placar. Quase se complicou, mas garantiu os 3 pontinhos com aquele 3-2. Quarta passada no Chile, nova vitória apertada. Agora pelo mata-mata da Libertadores, 1-0 de pênalti convertido por Rafael Veiga em cima da Católica. Ótimos números, ótimos resultados. Segue o líder, isolado no Campeonato Brasileiro. Classificação bem encaminhada na Liberta, em busca do Tri da América. E mesmo assim, o desempenho da equipe de Abel Ferreira continua para muita gente aquém, abaixo do esperado pelo nível técnico do atual elenco alviverde. Dava para jogar mais bola? Dava para jogar melhor? Correr menos riscos? Ou os cornetas e críticos de plantão nunca estão satisfeitos, hein? Bom, aí que entra a questão. Uma coisa não vai brigar com a notícia. Palmeiras é líder, está classificado na Libertadores, venceu a maior parte dos últimos 13 jogos fora numa edição de Libertadores da América. Mas para que acompanha o jogo? Palmeiras sofre no segundo tempo, faz um gol, retrai, chama o adversário. Poxa vida, e o time que tem o Palmeiras é para atropelar todos os adversários. O que eu questiono, e se eu estiver errado vocês me corrijam, por favor, Palmeiras precisa sofrer tanto. Essa é a questão. Sofrer no jogo, não em performance, porque é líder. Mas não dá para jogar mais, não dá para matar, fazer prevalecer sua força com maior facilidade? Eu acho que dá uma melhorada. Ele tem alguns jogos que tem jogado um bom futebol, tipo o jogo com o Santos ou com o Grêmio. Já no jogo contra a Católica, meu Deus do céu, ganhou com um pênalti generoso, né? Um pênalti à Sul-Americana. Não foi. Então tem havido irregularidade. Antes ele jogava futebol muito pragmático, está soltando um pouquinho mais. Mas é óbvio que a gente espera mais do Palmeiras pelo nível de jogo do Palmeiras. Você falou, o elenco é muito bom. Dá uma melhoradazinha. Parece que o Abel já está soltando um pouco mais do time. Eu espero que isso aconteça realmente.
Outro dia o Abel disse ao Silvestre, lá na porta da academia, não, acompanha todos vocês, a gente até comentava, né? O Abel acompanha as críticas e isso me parece importante. Porque quando da final do Campeonato Paulista, o Abel foi extremamente criticado nos jogos contra o São Paulo por amarrar demais o time. Né? Ele foi muito criticado aqui por todos os colegas, de um modo geral. E aí, a partir daquele ponto, o Abel tem tentado fazer situações diferentes. Tem oscilado, como disse o Flávio, em alguns jogos, o Palmeiras tem procurado melhorar e tem até jogado um pouco melhor. Mas também tem sofrido, como você disse. Recua, faz um gol, recua. Então... E ainda, o mestre disse outro dia, e eu concordo com ele, o Abel ainda é um técnico em formação. E ele ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados. E talvez ele está se reinventando, buscando uma nova ideia de jogo. Ele também talvez não quer soltar tanto o time, acho que pode soltar, acho que deveria soltar mais pela qualidade do elenco que tem. E vai buscar, está buscando um equilíbrio no sentido de não sofrer tanto, como você falou. Porque não é justo sensação sofrer. Que eu tenho é que se o Palmeiras jogar tudo que pode e jogar para valer, ele não tem adversário no Campeonato Brasileiro. Tem 2, Atlético Mineiro e Flamengo. Isso. Só. O Bragantino também vai. Eu vou colocar o Bragantino. Mas o elenco do Bragantino ainda não dá para segurar. Não, sim, mas se jogar tudo que pode... O nível do jogo melhora muito, claro que sabe, vai atropelar todo mundo e vai ganhar com folga, como fez o Flamengo do Jorge Jesus. É essa a questão. O Flamengo do Jorge Jesus não perdoava ninguém, ia para cima e resolvia. O Palmeiras faz 1, faz 2, recua. Sabe, passa sufoco quando não precisa passar, quando tem material, tem capacidade para definir e com vantagem larga. Se a gente pegar o currículo do Abel, ele não dirigiu nenhum grande, nenhum gigante. Ele está num grande, num enorme Palmeiras. Então, talvez ele não tinha ideia ainda do que é a cobrança do Palmeiras. A gente falava isso ontem, né, da grandeza do Palmeiras. Ele tem um elenco muito bom, um dos melhores do futebol brasileiro, e ele tem que se acostumar com isso. Mas sejamos justos também, né? O Palmeiras não joga um bom futebol desde o Roger Machado. É isso que eu tô Passou por técnicos tipo Filipão, Luxemburgo, Mano também, né? Foi depois do Roger. Quer dizer, então também não tem, eu não sei por que razão, né? Criou-se meio que uma coisa de um Palmeiras mais fechado, mais preso. Quando a gente tem história, eu não gosto. Você sabe que o menos saudosista de todos sou eu. Mas o Palmeiras tem um apelido de academia, não é à toa, né? E técnico. E o Abel tem material humano para repetir o que fez Jorge Jesus no Flamengo. Eu acho. Eu acredito nisso. Eu acho que não o Jorge Jesus faria aquilo de novo. Não, sim. Mas enfim, ok, eu entendo o que você quer dizer. Se tiver mais coragem, pode fazer. Né? No final de semana, o Santos talvez tenha o adversário mais complicado dessa rodada, o Red Bull Bragantino. E o Lucas Mussetti conta tudo do Peixe para nós. Boa noite para todo mundo ligado no Gazeta Esportiva. Depois de vencer o Independiente por 1-0 na Vila Belmiro pela Sul-Americana, o Santos volta a campo já neste domingo para enfrentar o vice-líder Red Bull Bragantino fora de casa pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o objetivo do Peixe mais uma vez é quebrar esse tabu como visitante. É um Santos que está invicto na Vila Belmiro, mas que ainda não ganhou fora de casa, e é por isso que ocupa apenas a 9ª colocação na tabela. O técnico Fernando Diniz tem conversado com o elenco sobre manter a confiança porque o desempenho é bom. O Santos foi melhor na derrota para o Fluminense, foi melhor na derrota para o América Mineiro e vendeu caro a derrota no clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então Diniz pensa que se o Santos continuar jogando bem assim, a vitória virá naturalmente. Para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, o Santos pode contar com os retornos do goleiro John, que tinha um trauma no joelho direito, e do capitão Alisson, que estava suspenso na Libertadores. Só que João Paulo foi muito bem contra o Independiente, e Camacho é um jogador de confiança de Diniz, então é capaz de John e Alisson voltarem, mas ficarem no banco de reservas. É isso, pessoal, um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Valeu, Mussetti. O chileno me lembrou aqui, lembrou, o Vinícius que me lembrou. Um detalhe curioso, eu não tinha percebido. O Fernando Diniz é o técnico mais experiente dos grandes de São Paulo. Que loucura, né? E é mesmo. Porque... incluindo o Red Bull também. Ele é mais tempo técnico que o Silvinho, que o Abel. Crespo. Que o Crespo. E o Barbieri. É um senhorzinho já, né? Um senhor, né? E o Flávio disse, e o Diniz é um técnico novo. É lógico que é novo. Novíssimo, tá? Aí o Demoninho fala, só falta ganhar um título. O Diniz deve ter 50. O Celso tá 50, talvez não tenha nem 50. Na volta do Corinthians eu vou fazer o senhor falar o que o senhor falou
na hora lá da Libertadores, do Juliano, eu não Luan. lembro. Não, eu vou te lembrar. Vai me lembrar? Eu vou lembrar, porque é pimenta. É pimenta? Mas o Diniz, sei lá, apesar de não ter conquistado um título ainda, eu acho um dos técnicos mais competentes do país. É uma coisa assim fácil de você perceber. O Diniz passou pelo Atlético Paranaense e logo na sequência o Atlético foi campeão. Ajeitou o time do Fluminense, está até hoje usando isso, não foi campeão, mas chegou muito perto. Também na Libertadores. Aí no São Paulo, tem muito, o próprio Crespo falou do time que foi campeão paulista. Então está faltando um pouquinho, sabe, daquela simbiose. Eu não quero comparar um com o outro, tá? Seria uma comparação boba, inclusive porque um tem uma carreira composta e de muitos títulos. Mas o Tele Santana fazia muito isso. Quando ele era chamado de pé frio, lembra? Sim. Ele ajeitava vários times, aí perdia o jogo, saía aquela coisa toda e tal. Fama de pé frio. Mas não tem nada, não estou comparando com o outro. Eu sou entendi. idiota, né? Eu acho que o Fernando pode crescer muito, mas por história, por tudo que o Tele conquistou e tal. Mas quem é mais velho um pouquinho, lembra que o Tele era pé frio, ele não ganhava nada. No fim, quando uma hora a coisa andou. Ele levou 20 anos de um jejum praticamente. Ele foi campeão com o Atlético em 71, só foi ganhar depois com o São Paulo Libertadores em 92. E aí mudou tudo. O futebol tudo muito rápido, né? Veja a carreira curta do Rogério, veja os títulos que tem o Rogério. Veja os títulos que já tem o Rogério. Claro, caiu circunstancialmente aí também no Flamengo, mas conquistou títulos importantes. 3 com Fortaleza. Tem títulos com Fortaleza, Série 3 A. com Fortaleza, tem título 3 com o Rogério Flamengo. tem título da Série A, da Série B, Então, né? Copa Nordeste. Coincidência de local onde você está na hora Perfeito. certa, né? E o Rogério é outro cara muito competente. Mas aí que o Diniz é um cara de ideias boas e tal. Em alguns momentos tem que entender que tem que também ganhar, competir, fazer às vezes, jogar pelo resultado. Não, jogar às vezes um pouco pelo resultado. Ele já falou várias vezes. Ele só joga pelas ideias. Eu sei que o resultado é importante. Não abra mão das suas ideias, continue com elas. Não abra mão das ideias, mas você pode... Sou super a favor de você ter... O Tele não abriu. Mas às vezes fica só com as ideias e não conquista. Mas uma hora vem já pensou se o Tele tivesse ouvido isso? Mas aí é o Tele, né? Uma hora vem o retorno. Quando ele tinha dado o Diniz, ele era apenas um mero pé frio. Fernando Diniz ainda vai construir uma história de muitos títulos. Acho que tem possibilidade. Acredito nisso. Vamos lá para o CCT da Barra Funda com o José Paes. Amanhã tem São Paulo e Fortaleza no Morumbi. E a dúvida é com que equipe o Crespo vai começar essa partida? Time titular, time misto, reserva? Diz aí, Zé. Cabe a você. Boa noite ou grande noite para você. Grande noite para você, Celso. Grande noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Eu apostaria num time misto do Crespo amanhã contra o Fortaleza no Morumbi. Estarei nesta partida, trarei tudo para vocês no Mesa Redonda. Até porque, viu, Celso? São Paulo tem um jogo super importante terça-feira que vem contra o Racing lá em Avejaneda. Jogo 2 das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então aposto em um time misto, viu? A gente preparou uma tela aí para mostrar para vocês os atletas que mais atuaram pelo São Paulo nesta temporada de 2021. São Paulo já fez 36 partidas nesta temporada. Thiago Volpi, com 30 jogos, é o jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo nesta temporada. Na sequência vem o Léo com 29 e aí 3 outros jogadores com 25 partidas. Rodrigo Nestor, Bruno Alves e o Reinaldo. E olha só, Celso, curioso, viu? Porque esses jogadores aí, eles podem até ser titulares amanhã contra o Fortaleza lá no Morumbi. Vamos para um provável São Paulo, um possível tricolor paulista para essa partida de amanhã no Morumbi. Então na tela para vocês aí, olha só, Thiago Volpi no gol, Bruno Alves voltando de suspensão e também de lesão, Arboleda e Léo. Orejuela, que pode ganhar uma chance ali na ala direita, ele que está tendo aí dificuldades para se adaptar neste elenco do São Paulo. Thales, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo fechando lá a ala esquerda, Rojas e Pablo. Este um possível São Paulo para amanhã no Morumbi, viu, Celso? Só para encerrar aí o noticiário do Tricolor, o Hernanes, meia de 36 anos, está treinando separado, sozinho, enquanto ele resolve a situação dele aí com São Paulo, a rescisão amigável de contrato dele com o Tricolor Paulista, tá certo? Celcito, volto com você, bom fim de semana para todo mundo, a gente se encontra domingo no Mesa Redonda. Um abração. Boa noite para você, até domingo. Só para ficar claro, o Léo fez 29 jogos, os 36 jogos do São Paulo na temporada. Isso. E é o jogador que mais atuou, 29. Mas poderia ser diferente essa estatística se não tivesse tanta gente machucada, porque não souberam fazer a coisa de uma maneira racional.
Foi aquele desespero, aquela loucura pelo título paulista, e foram estourando os jogadores. O Luciano poderia ter jogado 36, o Daniel, mas foi estourando, o time de São Paulo foi estourando. Parece que agora caiu a ficha no pessoal e estão dando uma segurada. Não tem como, é ser humano, você tem, é atleta. Então você tem que ter preparação, pico, você para. São Paulo não teve nem preparação, não teve pré-temporada, não teve nada. Então o time de São Paulo estourou completamente, é um time estourado. Não dá para você saber quem é titular, quem é reserva. Jogou muito mal contra o Racing, muito difícil que consiga reverter o resultado na Argentina de se classificar. E se jogar com um time fraquinho contra o Fortaleza, vai tomar um totó. O time do Fortaleza joga um futebol delicioso, joga um belo futebol, deu um vareio no Atlético dentro de Minas. É mais fácil dar um vareio no São Paulo amanhã. Não tem muito o que inventar o Crespo, não, para a partida contra o Fortaleza. A Fortaleza, pela circunstância, é o favorito para o jogo. O São Paulo tem problemas no departamento médico. O Crespo ainda pensa, talvez, em preservar alguém para terça-feira. Para mim, terça-feira, se o São Paulo passar, será uma grande surpresa. Então, não vai pensando que vai ser fácil o final de semana, não, amanhã para o São Paulo, não. Acho que o Fortaleza até deve vencer esse jogo, viu? Para mim, o Fortaleza é favorito. Bom, de volta com o Jonas Campos, agora para falar do compromisso deste final de semana do Corinthians. Tudo indica que o Galo vai com uma equipe reserva. Mas um resultado positivo ajudaria demais o time na tabela, né, Jonas? Pois é, Celso, é isso aí, um Atlético Mineiro que a informação é de que vai mesmo poupar alguns titulares, porque tem o Boca Juniors, jogo da volta pela Libertadores na terça-feira em BH, então o técnico Cuca tende mesmo a poupar alguns titulares. O Corinthians, né, que é o 12º colocado, o Atlético hoje é o 3º da tabela de classificação. O Corinthians não tem nada a ver com isso, o Silvinho teve a primeira semana dele cheia, né, para trabalhar, uma semana completa de treinamentos e deve dar sequência ao time que ele mais vem colocando em campo. Então vamos botar aí na tela do Gazeta Esportiva o provável Corinthians para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã na Neoquímica Arena às 7h, com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, meio campo com Cantilho, Vitinho e o Gabriel, e mais à frente Gustavo Silva Mosquito, Matheus Vital e o Jô. Corinthians ainda sem o Juliano, né? Como eu disse na minha primeira entrada, estreia só a partir de agosto, mas o Silvinho deve repetir essa formação que ele vem utilizando bastante para o duelo de amanhã contra o Galo Mineiro em Itaquera. Celso. Valeu, Jonas. Obrigado, boa noite, bom final de semana para você. Em um minutinho, Corinthians e Atlético, time misto, dá para apostar? Dá para encarar, dá para encarar. O Corinthians está crescendo, o Atlético vier com o time reserva, vai ter problemas. O Corinthians pode conseguir alguma coisa assim. Abri o meu palpite aqui agora do nosso bolão aqui. Viu, né? Como foi bom esperar o Gazeta Esportiva, porque essa informação do Jonas aí, que o Galo vem com o time reserva, o Corinthians, não vou dar o placar, senão o pessoal na redação vai copiar, mas eu vou de Corinthians. E o Boca terá a impressão clara que ele vai se classificar contra o Atlético. Vai ter a clara impressão em algum momento que ele vai se classificar contra o Boca. Você acha? Você acha que passa mesmo? Não. Ele vai ter a impressão que sempre é assim, sempre assim, né? O resultado da nossa enquete, a decisão do governo do Distrito Federal de liberar público para o jogo entre Flamengo e Defensa e Justiça. A maioria respondeu que é absurda, com 55% dos votos. Acabou, pessoal. Tchau, Flávio. Tem mesa domingo. Domingo com Emerson Leão. Vai ser muito legal. Fera. Muita história boa, muita conversa boa e pegada forte que o Leão não amacia, né? Não amacia legal. Mesmo. Então nos vemos no mesa domingo. É isso aí. Um abraço. Também, valeu. Até lá, até lá. Até mais. Valeu, galera. Bom fim de semana. Fique agora com o Jornal da Gazeta e a gente se vê, portanto, domingo no mesa e segunda-feira aqui no Gazeta Esportiva. Tchau.